sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Sandra Brum e no vídeo de hoje vou te mostrar como tecer esse lindo cropped, muito fácil e muito rápido de ser feito, com essa manguinha aqui mais embabadada para dar todo o charme na sua peça. Essa parte aqui é opcional, se você não quiser fazer, basta seguir até a parte onde fazemos a alça, mas ela dá um charme total, deixa a sua peça bem linda e eu tenho certeza que você vai arrasar. Esse tamanho aqui é um tamanho que veste ali um PM, dependendo do busto da pessoa, da circunferência do busto. Então, essa peça aqui nós não vamos trabalhar com correntes, nós vamos trabalhar medindo a circunferência do seu busto e aí você vai tecendo de acordo com o comprimento que você quer. Então, para essa nossa peça de hoje, essa nossa peça que ela tem 40 centímetros de largura, tá? Frente 40, verso também. Nós vamos utilizar aqui o Euro-Roma EcoSoft número 4. Esse é o mais novo lançamento da Fios Euro-Roma, pensando em você, artesão, artesã, que adora testar coisas novas. Então, para essa peça aqui, eu usei apenas um novelo. Ela tem mais ou menos 270 gramas, essa nossa peça aqui. Então, um novelo vai dar para você fazer, caso você queira fazer em tamanhos maiores, sugiro que você adquira 2 novelos da cor que você quiser fazer. Vou usar aqui uma agulha para crochê número 3,5, justamente para deixar esse ponto que nós vamos tecer aqui mais soltinho. Olha só que legal que ele fica. Deixar o ponto mais soltinho. E aí, você tem todo esse trabalhado aqui, olha só que legal. Esse ponto, ele serve para fazer diversas peças. Então, a medida aqui dessa alça, eu tenho de 16 centímetros aqui, total 32, porque ela é dobrada ao meio. E aqui eu tenho mais ou menos 27 centímetros. Esse tamanho você pode variar de acordo com o tamanho que você quer. Você pode fazer de todos os tamanhos. A gente vai trabalhar correntes iniciais que servem ali no seu busto. Vou te mostrar como fazer uma pequena amostra do ponto e depois eu te mostro com ele já adiantado como é que nós vamos fazer aqui a divisão para fazer essa alça. E é uma videoaula muito bacana. Preste atenção em todos os detalhes do início ao fim e você vai conseguir fazer aqui o seu cropped maravilhoso. Você tem a opção de usar diversas cores. Aqui eu vou utilizar na nossa videoaula a cor cru, mas você pode usar diversas cores. Por exemplo, melancia é uma cor que fica lindo. E você pode usar a cor de sua preferência. Então, vamos para a aula? E como eu disse anteriormente, você vai fazer as correntes de acordo com a circunferência do seu busto. Então, aqui não tem uma quantidade exata para eu passar para você, porque cada corpo é diferente, então você vai tecer o número de correntes de acordo com a circunferência do seu busto, como eu expliquei anteriormente. Desde que sejam múltiplos de 3. Então, como é que a gente conta? Se você preferir, pode contar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, e assim por diante. Ou você faz a multiplicação ali, faz a divisão, ok? Após ter feito ali as suas correntes, ok? Aqui eu vou tecer uma pequena amostra, porque a parte principal eu já teci. Então, como você vai fazer ele no seu tamanho, na sua medida, você precisa tecer a quantidade que você achar necessário para você. Após ter feito as correntes, nós vamos fechar com ponto baixíssimo aqui nessa primeira corrente, ok? E aí, vamos trabalhar aqui 3 correntes para subir e mais uma de espaço, uma de intervalo, totalizando 4 correntes. Laço o fio, pula uma corrente base, vai na próxima e trabalha um ponto alto. Uma corrente, laço o fio, pula uma corrente base, vai na próxima e trabalha ponto alto. Uma corrente, pula uma corrente base, vai na próxima, ponto alto. Você pode observar que nós estamos fazendo aqui bloquinhos
de pontos altos separados por uma corrente, pulando uma corrente também. Então, nós vamos precisar trabalhar dessa forma até o final da carreira, ou seja, até o final ali de todas as correntes que você teceu, certo? Então, é só ir trabalhando desta forma até completar a carreira. Se você preferir, pode pausar o vídeo nesse momento para tecer todos os seus pontos. Eu vou dar continuidade aqui, lembrando que essa é uma pequena amostra que nós estamos fazendo, porque você vai fazer do seu tamanho. Então, cada pessoa terá uma quantidade X de correntes ali para serem feitas. Vou trabalhar até o final da minha carreira, quando eu chegar aqui no final, eu volto para mostrar. Voltei aqui, então, trabalhei por toda a minha volta, você vai fazer dessa forma também. Ao final, faço uma corrente e trabalho um ponto alto na terceira corrente. Então, fecho com ponto baixíssimo, trabalho um ponto baixíssimo ali na minha terceira corrente. Agora, nós vamos começar a tecer o nosso motivo. Então, vamos trabalhar uma, duas, três correntes. Trabalhando aqui as três correntes, vamos começar a tecer o nosso ponto fantasia. Tenho aqui 3 correntes, insiro a minha agulha na segunda corrente, trago o fio. Insiro a agulha lá na primeira corrente, trago o fio. Já tenho 3. Vou aqui no pé desse ponto, 4. No espaço de uma corrente, 5. E em cima do próximo ponto, 6. Observe que aqui eu tenho 6 alças na agulha. Laço meu fio e tiro tudo de uma vez. Assim ficou o nosso primeiro ponto. Faço aqui uma corrente para fechar e em seguida volto repetindo esse processo. Aqui dentro desse espaço onde eu acabei de fechar, trabalho 1. Aqui nesse ponto, pode ser nessa alça ou pode ser pegando o ponto inteiro. 2, contando aqui com essa volta que eu tenho na agulha, eu já tenho 3. No pé aqui do ponto, 4. Na alça de correntes, 5. E aqui nesse espaço, em cima desse ponto alto, 6, ok? Laço meu fio, passo tudo de uma vez. Fecho com ponto baixíssimo. Já insiro a agulha novamente aqui nesse espacinho onde eu acabei de fechar. 1. Pego aqui no meu ponto, 2. No pé do ponto, 3. Na correntinha, 4. E em cima do ponto alto, 5. Contando com a alça que eu já tinha do ponto, tenho 6. Laço meu fio, passo tudo de uma vez. Faço uma corrente para fechar. Novamente, já tenho uma, insiro a agulha onde eu acabei de fechar, 2, vou ali no ponto 3, no pé do ponto 4, na corrente 5 e em cima do ponto alto 6. Laço, passo tudo de uma vez. Faço uma corrente para fechar e começo novamente tecendo dessa forma. Então, só retomando aqui, já tenho uma alça, depois que eu fechei, pego aqui onde eu fechei, 2. Aqui embaixo, 3. No pé do ponto, 4. Na alça de corrente, 5. E em cima do ponto alto, 6. Laço, passo tudo. Fecho ali com um ponto baixíssimo. Então, nós vamos trabalhando dessa forma até chegar ao final. Você pode pausar o vídeo nesse momento para que você possa fazer aí toda a sua quantidade de correntes. Vou terminar o meu aqui e já volto para mostrar. Voltei aqui, então cheguei onde eu tenho o meu último motivo, voltei para fecharmos juntos. Então, insiro a minha agulha aqui nesse ponto, faço exatamente como eu estava fazendo anteriormente, ok? E para dar 6 voltas, insiro a agulha aqui onde eu comecei, ok? Ficaram as 6 voltas, laço e passo tudo. Faço uma corrente ali, ou um ponto baixíssimo para fechar, e na hora de fechar, não vamos fechar na terceira corrente, sim nesse espaço maior
que eu tenho aqui da minha peça. Então, fecho com ponto baixíssimo naquele espaço. Logo à minha frente, eu tenho ali o meio do ponto onde eu fechei. Então, eu insiro a minha agulha ali, trago o fio e faço aqui 4 correntes. 3 para subir e 1 de espaço. Laço o meu fio, pulo essa alça maior que eu tenho aqui e venho bem aqui no meio do ponto estrela. A gente vai trabalhar sempre no meio do ponto. Então, faço um ponto alto ali. Uma corrente, pulo essa alça maior e vou ali em cima da menor, outro ponto alto. Essa segunda carreira de ponto alto, ela tem que ficar exatamente na mesma linha em que a primeira carreira, ok? Uma corrente, laço o meu fio, pulo essa alça maior, venho na outra, um ponto alto. Uma corrente, laço o meu fio, pulo essa alça maior, outro ponto alto. Então, desta forma, nós vamos trabalhando até chegar ao final da carreira. Olha só como ela vai ficando já alternando, ok? Então, eu vou dar continuidade aqui e assim que eu chegar ali no final, eu volto para mostrar. Cheguei aqui ao final, então, vou trabalhar o meu último ponto da carreira, uma corrente, e fecho com um ponto baixíssimo lá na terceira corrente. Então, você pode observar que o nosso ponto aqui da nossa peça, ele é baseado nestas duas carreiras. Então, nós fizemos essa, depois fizemos a segunda, aí repetimos aqui a nossa primeira, e agora nós vamos repetir essa. Então, para começarmos novamente, vamos fazer 3 correntes, 1, 2, 3, vamos voltar na segunda corrente, traz o fio, já tenho 2 alças. Na próxima corrente, 3 alças. No pé do ponto, 4. Ali onde eu tenho uma corrente, 5, e no pé do próximo ponto alto, 6. Laço o meu fio, passo tudo de uma vez. Fecho ali e já começo novamente. Insiro a agulha aqui dentro desse espacinho que eu acabei de fechar, aqui nesse primeiro ponto, no pé do ponto, na alça de uma corrente e em cima do ponto alto. Já tenho 6 alças novamente. Laço o meu fio, passo tudo. Uma corrente, boto a minha agulha já ali no ponto que eu acabei de fechar, 2 alças. No próximo ponto, 3. No pé do ponto, 4. Na alça de uma corrente, 5. E em cima do ponto alto, 6. Ok? Laço o meu fio, passo tudo de uma vez, faço uma corrente para fechar. Você vai observar que ele vai ficando desta forma aqui, olha só. Então, conforme você for tecendo, você pode definir o comprimento que você quer aqui da sua peça. Para a minha peça, eu vou trabalhar 9 carreiras, assim, com esse ponto estrela. Como eu tenho aqui a minha peça já adiantada, olha só como ele ficou. Então, lembrando que esse aqui que a gente teceu, uma pequena amostra para você saber como se faz o ponto, e aí você reproduzir ele nas suas medidas, ok? Essa é uma peça que é tamanhos variados, então você vai fazer o seu tamanho. Aqui eu fiz 9 carreiras do ponto estrela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sempre alternados com uma carreira de pontos altos. Então, eu iniciei aqui com uma carreira de ponto alto e eu vou terminar com uma carreira de ponto alto. Para finalizar a última carreira, é a mesma coisa. Uma corrente e vai lá dentro da sua terceira corrente para fechar com ponto baixíssimo. Feito isso, eu vou cortar o fio para fazer a divisão aqui de onde vai as alças. Eu prefiro cortar o fio
E assim a gente tem mais facilidade na hora de fazer aqui a divisão da sua peça. Então, aqui eu estou com o lado que eu terminei, a última carreira aqui, ok? Então, eu preciso posicionar eles de forma que fiquem iguais aqui. E aqui eu vou deixar, para mim, você vai precisar medir ali a parte de baixo ali da cava da sua axila, para que você consiga deixar ali um tamanho bacana de espaço, ok? Então, aqui eu vou, no meu, eu vou deixar mais ou menos aqui 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Eu vou deixar mais ou menos 15 espacinhos aqui, olha só. Então, eu vou colocar aqui a agulha só pra... Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mais esse daqui, 16, ok? Se você preferir, você pode deixar a quantidade que você quiser na sua peça para poder fazer certinho. O importante é que dos dois lados fiquem iguais. Eu vou pegar aqui um pedacinho de fio para fazer essa marcação. Voltei aqui. Então, para fazer essa marcação, você pode trabalhar com marcador, pode trabalhar com fio, indiferente, ok? Então, aqui eu vou prender o meu espaço aqui, só para eu ter uma noção. Então, como essa peça é inteira igual, você não precisa contar exatamente agora, pode contar a partir de agora que você colocou o seu primeiro espacinho, o seu primeiro fio. Então, aqui é onde eu vou começar o meu primeiro ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu posso deixar aqui um espacinho de 16 para a gente ver se vai dar certo. Você pode, aqui eu vou deixar conforme a minha medida. E aí, você confere aí a quantidade, que é essa parte que vai ficar embaixo da cava, ok? Você confere se tá tudo ok pra você. Aí, eu dobro essa peça aqui dessa forma, olha só. Tá vendo? E vejo a quantidade que eu preciso deixar ali. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, e assim você vai contando, ok? Então, aqui, depois que você fez a sua marcação ali, então, temos aqui 16, certo? Desse lado, nós precisamos deixar 16 também. Então, vamos contar aqui. E fazer a divisão exatamente como nós fizemos desse lado. Voltei aqui, então, fiz as 4 marcações, lembrando que essa parte que está aqui é a parte que vai ficar na cava, e aqui nós vamos subir a alça. Então, como é que nós vamos trabalhar? Aí, nós vamos pegar, retomar o nosso fio, aqui onde eu fiz a marcação, insiro a agulha em cima desse ponto que eu tenho aqui, olha só. Inseri a agulha, trago o meu fio, faço aqui, esse fio você pode fazer uma laçadinha inicial, pode prender, ou pode trabalhar ele desta forma e depois você faz o arremate. Então, prendi meu fio ali, faço 3 correntes para subir e repito o mesmo processo anteriormente. Volta na segunda, volta na primeira, volta ali no ponto, dentro da correntinha ali no espaço de uma corrente e em cima do próximo ponto. Eu já tenho 6. Laço, passo tudo. Fecho e trabalho aqui. Um ponto, o segundo, dentro da alça, dentro da corrente ali, no espaço da corrente e dentro do ponto alto. Já tenho aqui 2, ok? Fecho com uma corrente, insiro a agulha, vou fazendo o mesmo processo que a gente trabalhou
durante a nossa peça toda, ok? Então, para a alça, nós faremos apenas 3 motivos, ok? Olha só. Fechou. A gente trabalha com... A gente já fechou ali com uma, trabalhamos 2, 3, 4 correntes, ok? Que são 3 correntes de espaço e mais uma para virar. Viro a minha peça. Laço o meu fio, pulo a alça grandona e vou lá em cima do meu ponto. Ponto alto. Ficando assim. Uma corrente, pulo a alça grande aqui, vou no meio do ponto estrela ali e faço o ponto alto. Uma corrente, laço o meu fio e faço ponto alto aqui nesse meu último ponto. Então, nós ficamos aqui com um total de 4 pontos altos. Temos 3 estrelas da carreira anterior. 1, 2, 3 e 4 pontos altos. Então, agora vamos iniciar uma nova carreira. Viro a minha peça, faço 3 correntes, volto na minha segunda corrente, volto na primeira, volto em cima do ponto, ali onde eu tenho uma corrente, e em cima do ponto alto. Laço, passo tudo. Faço ali uma corrente para fechar, ou um ponto baixíssimo. Insiro a agulha novamente e começo o meu motivo. Desta forma aqui, a gente vai trabalhando até obter 6 voltas. Laça, passa tudo, fecha e começa novamente a trabalhar dessa forma até a gente completar nossas 3 estrelas. Aqui, você vai observar que eu tenho 5. Para fazer a sexta, eu vou precisar inserir dentro da terceira corrente. Lembra que aqui na carreira anterior a gente fez 4 correntes? 3 para subir e 1 de espaço? Então, nós vamos inserir dentro da terceira, que é para deixar a sua carreira bonitinha, ok? E fecho com ponto ali, todos os meus pontos, e fecho novamente. Então, dessa forma, a gente vai trabalhando. 1, 2, 3, 4 correntes, vira a peça. Laço o fio, ponto alto lá dentro do meu ponto estrela. Uma corrente, pulo esse espaço aqui, vou dentro lá da minha estrela, outro ponto alto. Uma corrente, e lá no meu último ponto, faço outro ponto alto. Subo 1, 2, 3 correntes, viro a minha peça. E agora eu começo a fazer o meu ponto estrela novamente. Então, aqui nós estamos fazendo a alça da nossa peça. Feito aqui, vou iniciar mais uma carreira com você. Inserimos a agulha nesse ponto, trago o fio. Na primeira corrente, trago o fio. Em cima do ponto alto, trago o fio. Na alça de correntes também, e em cima do ponto também, ok? Agora, fechamos tudo e novamente continuamos a fazer essa nossa peça dessa forma. A gente vai trabalhando assim até completar 6 voltas. Quando você chegar nesse último aqui, vou fazer mais uma vez para fazermos juntos. Insiro a agulha, 2, 3, 4, 5 e o sexto precisará ser dentro da terceira corrente. Então, você insere a agulha dentro da sua terceira corrente para trazer o fio e fechar, ok? Feito isso, já sobe 1, 2, 3, 4 correntes, já vira a sua peça e já começa a trabalhar os seus bloquinhos de pontos altos separados. Então, a sequência da nossa alça é exatamente essa, você vai trabalhar elas
exatamente como a gente trabalhou o nosso ponto. A diferença, o nosso ponto da carreira toda. A diferença é que nós estamos trabalhando agora em carreiras de ida e volta. O único segredo aqui é virar a peça. Olha só como ela vai ficando. Que linda que vai ficando essa alça. Então, essa alça aqui, você vai precisar fazer ela de acordo com o tamanho que você quer ela, ok? Vai precisar medir ali para ver como que se comporta ali, qual é a medida que você vai precisar tirar ali para fazer a sua peça. Por exemplo, aqui, olha só. Aqui é a parte, eu vou te mostrar essa parte primeiro, porque essa daqui ela não tá feita ainda, né? Que nós vamos fazer ainda. Então, aqui, essa parte aqui da alça, preciso posicionar aqui para trabalharmos depois igual, ok? Então, aqui, ó, essa parte aqui da alça, a gente vai trabalhando e aí você vai fazer de acordo com a medida ali que você precisa. Só leve em consideração que ela cede um pouco, então fique atento a essa parte. Eu vou fazer aqui as minhas alças e aí eu volto para te mostrar a quantidade que eu fiz para você ter uma ideia de como se fazer ali na sua, ok? Vou dar continuidade aqui e aí eu já volto para mostrar. Voltei aqui. Então, cheguei aqui ao final, para a minha medida, eu fiz 12 carreirinhas do ponto estrela, alternado por pontos altos aqui, e finalizo a carreira com aqui o ponto estrela. Vou cortar o meu fio um pouquinho maior, que é para fazer o acabamento. Então, vou pegar a agulha de tapeçaria, vou colocar aqui o meu fio. E agora, eu vou costurar essa peça aqui onde eu tenho o meu espaço. Então, posiciono ele ali, conto ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, é aqui que eu vou posicionar para costurar. Então, essa minha alça tem que dar aqui no final onde eu fiz a marcação, ok? Então, ponto por ponto, a gente faz uma costura bem reforçada aqui. Então, a gente costura primeiro essa parte aqui, lembrando que aqui eu vou tirar o marcador. Este ponto tem que dar em cima desse ponto alto na nossa costura, para poder ficar bem certinho a nossa peça, ok? Então, a gente vai fechar assim, ok? Passo o meu fio lá para trás, aqui do meu lado avesso. E costuro novamente. Então, pego aqui e faço o reforço dessa costura. Sempre pegando as alcinhas aqui. Se preferir, pode passar aqui mais uma vez, que é para ficar bem firme essa costura, caso você precise esticar um pouquinho a alça, ele não vai ceder ali, ok? Então, a gente passa aqui essa costura. E agora, é só fazer o arremate desta parte aqui. Então, eu vou arrematar essa parte aqui, vou dar uma laçadinha, vou arrematar, vou esconder o fio e já volto para darmos continuidade. Voltei aqui, finalizei, então, a costura, fiz o arremate. E agora, eu vou te mostrar como fazer essa manguinha aqui, super charmosa. Olha só que legal. Aqui já fica uma parte já pronta, então, o mesmo que você fizer aqui, você vai fazer deste outro lado. Não tem segredo, como já foram feitas as marcações. Então, agora, nós vamos passar para essa parte aqui. Se você quiser, nesse momento, pode pausar o vídeo para fazer a sua outra alça.
Então, vamos lá. Para darmos início, a gente vai fazer aqui uma laçadinha inicial. Vamos deixar aqui o fio um pouquinho mais comprido, para que depois eu possa colocar na agulha de tapeçaria para fazer o arremate, ok? Então, vamos começar. Começo por aqui, no ponto onde eu subi a carreira, nesse ponto do ladinho, e faço um ponto baixo. Uma corrente, laço meu fio e dentro desse espaço que eu tenho aqui, eu trabalho 9 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou soltar aqui um pouquinho mais de fio. 9 pontos altos. Todos eles dentro desse espacinho aqui. Uma corrente, vou para o meu próximo espaço, prendo com o ponto baixo. Uma corrente, laço meu fio, vou para o próximo espacinho que eu tenho aqui e faço mais 9 pontos altos. Então, já tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos altos. Feitos 9 pontos altos, faço uma corrente, ponto baixo aqui nesse próximo ponto, uma corrente e sigo trabalhando desta forma por toda a minha alça até chegar nessa parte aqui. Então, nós começamos aqui e vamos trabalhar até chegar aqui. Quando eu chegar aqui, eu volto para mostrar. Voltei aqui, então, trabalhei por todas aqui a minha alça. Finalizei a carreira aqui com 9 pontos altos. Faço uma corrente e prendo com ponto baixo aqui já nesse primeiro. Faço uma corrente, ponto baixo na próxima alça aqui de uma corrente, no próximo ponto. Então, pulo o ponto alto, faço um ponto baixo no próximo. Viro a minha peça, que agora nós vamos trabalhar a alça como se fosse no lado avesso. Laço o meu fio e venho aqui no meu primeiro ponto alto, pegando as duas alcinhas dele e trabalho um ponto alto. Faço uma corrente, vou no meu próximo ponto e trabalho um ponto alto. Uma corrente, vou para o próximo ponto e trabalho um ponto alto. E assim vou trabalhando até completar aqui os 9 pontos altos. Trabalhei aqui os 9 pontos altos. Laço meu fio, aqui onde eu tenho o ponto baixo, eu pulo todo ele e vou direto para o primeiro ponto do próximo bloquinho de 9 pontos altos. Sem fazer correntes, já trabalho o ponto alto, ficando assim. Depois, trabalho uma corrente, ponto alto. Uma corrente, ponto alto no próximo. Então, aqui não tem segredo, a gente vai trabalhando desta forma até chegar lá no final da nossa carreira. Voltei aqui só para te mostrar como a gente faz essa mudança de um bloquinho para o outro. Então, aqui eu tenho os meus pontos, laço meu fio e vou direto para o outro ponto. E assim eu vou trabalhando até o final. Então, voltei aqui, trabalhei toda essa minha parte. Vou aqui pular o ponto alto e vou ali fazer um ponto baixo. Uma corrente e vou trabalhar, pular o meu ponto alto e fazer um ponto baixo no próximo ponto. Então, esta carreira aqui, estamos do lado avesso da nossa peça, ok? Da nossa alça, como você pode observar. Agora, nós vamos trabalhar a nossa terceira carreira, a terceira e última carreira dessa parte, ok? Então, vamos começar. Aqui, sem fazer corrente, sem nada, já faço um ponto baixo aqui nesse ponto baixo no próximo ponto alto. Subo 3 correntes para fazer um ponto picô.
Aqui onde eu tenho essa uma corrente de separação, eu trabalho apenas um ponto baixo no próximo ponto, 3 correntes para subir e trabalho aqui um ponto picô. Ponto baixo no próximo ponto baixo no próximo ponto e trabalho 3 correntes para formar o meu ponto picô. Então, você pode observar que ele vai ficando assim, um ponto com picô, um sem, um com, um sem, um com e outro sem. Então, desta forma, a gente vai trabalhando até completar aqui todo esse meu bloquinho aqui que eu tenho de 9 pontos. Voltei aqui, então, para te mostrar como eu fiz os pontos, ele vai ficar assim mesmo, abaulado. Essa é a intenção da nossa peça, por isso que a gente trabalha todos os pontos. Quando eu chegar aqui na junção de um para o outro, eu não faço ponto baixo aqui dentro desse espaço, eu apenas vou para o outro ponto alto, trabalho as 3 correntes para formar o meu ponto picô. Aí, no próximo ponto, onde eu tenho alça de correntes, aí eu faço o ponto baixo. Já em cima do ponto alto, faço o ponto baixo e subo as 3 correntes para formar o meu ponto picô, ok? E desta forma, eu vou trabalhando até completar minha carreira. Vou trabalhando aqui desta forma, e quando eu chegar lá no final, no final dessa parte, eu volto para mostrar como a gente vai fazer os arremates e aqui também o acabamento final da nossa peça. Vou dar continuidade aqui, ele vai ficando desta forma mesmo, abaulado, essa é a nossa intenção, como eu disse anteriormente. E assim que eu chegar ali no final, eu volto para mostrar. Voltei aqui, então, trabalhei por toda a minha carreira. Agora, eu vou neste ponto aqui, não no que eu fiz, no outro, e fecho com ponto baixíssimo. Vou fazer aqui uma corrente para travar ele aqui, cortar o meu fio, deixar aqui esse fio um pouco mais longo para que eu possa fazer o arremate depois. Então, assim fica a nossa alça, olha só, ela fica toda embabada mesmo, aqui embabadada, porque aí ela dá esse formato aqui, olha só que legal. Então, esse outro lado aqui, você vai fazer exatamente igual que a gente tem aqui. E depois, em seguida, a gente vai passar aqui para a fase final aqui. Depois, nós vamos esconder os fios, mas nós vamos passar aqui para essa fase do acabamento que nós vamos fazer aqui embaixo. E então, para esse acabamento, depois, após ter feito aqui as 2 alças, lembrando que você vai fazer a medida aí, aqui eu fiz 12 carreiras do ponto estrela para dar a altura da alça, lembrando que você vai fazer aí de acordo com o seu tamanho, ok? Talvez você precise mais, talvez precise menos, tá bom? Então, para fazer aqui essa última parte do nosso acabamento, nós vamos trabalhar meio ponto segredo, que é como se fosse aqui o nosso ponto segredo, mas a gente vai trabalhar meio ponto segredo. Então, vou trabalhar aqui a minha laçadinha inicial e vou escolher aqui um lado daqui dessa parte onde nós temos a cava para começar. Então, vamos prender o fio com ponto baixo, ok? Vou alongar o meu fio, vou trazer segurando aqui, inserir a agulha aqui nesse ponto e fazer um ponto baixo. Se nós fôssemos fazer o ponto segredo completo, repetiríamos isso aqui, mas como é apenas metade, então depois de ter feito o ponto baixo, você vai pular um espaço e vai no outro prender com ponto baixo, ok? Alonga o seu fio, segura aqui nessa voltinha, traz a laçada, já pega a sua agulha, coloca naquele fio que você estava segurando e fecha com ponto baixo. Ficou mais um, aqui a metade do ponto segredo. Vou pular um espaço, vou no espaço seguinte e prendo com
ponto baixo. Novamente, alongo o meu fio, laço, seguro aqui, trago ele. Insiro a agulha nessa alcinha que eu estou segurando, trago o meu fio e faço o ponto baixo. Pulo um ponto de base, vou no próximo e trabalho assim. Mais uma vez, alongo o meu fio, faço a laçada, seguro essa laçada, trago o meu fio, insiro a agulha lá naquela alça que eu estou segurando, trago e faço o meu ponto baixo. Então, dessa forma, nós vamos trabalhando até completar a carreira. Observe que vai ficando meio ponto segredo, ele vai ficando desta forma aqui. Vou dar continuidade, quando chegar aqui no final eu volto para mostrar. Voltei aqui, então, trabalhei por toda a minha volta fazendo meio ponto segredo. Cheguei aqui ao final, vou pular um, vou ali em cima do ponto baixo que eu iniciei e vou fechar com ponto baixíssimo. Em seguida, logo à minha frente, eu tenho essas 3 alças aqui. Eu vou inserir minha agulha dentro desse ponto aqui e vou fazer um ponto baixo. Alongo o meu fio e começo o processo novamente, fazendo exatamente o que a gente estava fazendo, metade do ponto segredo. Em seguida, você vai ver essa alça bem grandona aqui, onde você vai ter 3 alças. Você vai pegar em 2 e fazer o seu ponto baixo, ok? Alonga o seu fio, faz aquele mesmo processo da metade do ponto baixo, do ponto segredo, e prende na próxima. Olha só como ela vai ficando. Alonga o seu fio, faz o mesmo processo da metade do ponto segredo, e prende lá naquela argola grandona. Olha só como ela vai ficando. Então, aqui nós estamos fazendo apenas a metade do ponto segredo, ok? Trabalho novamente a metade do ponto segredo e vou para a próxima. Olha só como ele vai ficando. Então, nós vamos trabalhar algumas carreirinhas assim. Sempre que você chegar ao final, você vai fechar com ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto baixo, vai fazer um ponto baixo na alça grande e vai seguir dando sequência. Procure manter a mesma tensão do ponto para que a sua peça fique bem uniforme. Vou dar continuidade aqui, trabalhar algumas carreiras e aí eu volto para mostrar. Voltei aqui, então estávamos trabalhando algumas carreiras de meio segredo. Então, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Se você preferir, você pode fazer mais. Fica aí de acordo com o critério que você quer deixar o comprimento da sua peça. Depois de finalizado aqui, quando você fizer o seu último ponto segredo, o meio ponto segredo, você vai precisar fechar aqui onde você começou. Então, você vai fechar com ponto baixíssimo. Vamos fazer aqui uma laçadinha para poder cortar o nosso fio. E agora, eu vou pegar a agulha de tapeçaria para poder esconder esse fiozinho aqui. E eu já volto para te mostrar no final como ela ficou realmente. Voltei aqui, então, com ela já finalizada, que você pode observar como fica o detalhe em relevo aqui do nosso meio ponto segredo. E dá uma espécie de relevozinho assim, uma espécie de renda, fica bem bacana. Aqui fica toda a nossa largura e comprimento, né? E nessa outra parte aqui nós temos a parte da manga, que é opcional se você quiser fazer essa parte aqui. O peso dessa peça aqui, ela tem 270 gramas, então, com um novelo de EcoSoft 4, você consegue fazer essa peça para esse tamanho que eu vou te passar agora. Então, aqui, de largura, ela ficou aqui com quase 40 centímetros, de altura, ela tem 27, e aqui das mangas, pro meu tamanho,
eu deixei aqui mais ou menos 16 centímetros, ao total 32, né? Porque nós dobramos aqui. Então, essa nossa peça, ela fica muito bacana, fica com um caimento legal. E você consegue fazer ela rapidamente usando aqui o EcoSoft número 4, que é um dos mais novos lançamentos da Fios Euro-Roma para o seu artesanato, pensando em você. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Já peço para você deixar o seu joinha, deixa seu joinha para dizer que você gostou, para a gente trazer mais conteúdos como esse. Não esqueça de curtir e compartilhar. Um super beijo e até a próxima!